Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Jesus é o nosso Salvador e todos aqueles que forem até Ele e se arrepender de seus pecados alcançarão misericórdia e o perdão dos pecados. Mas muitas pessoas ficam adiando sua decisão. Mas até quando a intercessão de Jesus pelos pecadores irá durar? Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. Abra nossas mentes para entender o estudo da tua palavra. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A história de Noé traz um relato sobre como será o fechamento da porta da graça e sobre a importância da decisão que cada um de nós terá que fazer. Vamos ler Gênesis 7, o versículo 15 e o 16? De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Noé havia pregado por 120 anos, alertando o povo que Deus haveria de destruir o mundo todo, pois a maldade do ser humano era muito grande, e ninguém acreditou nele. E quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Vamos ler Mateus 24, o versículo 38 e o 39? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Todos eles tiveram a oportunidade. A mensagem tinha sido pregada por 120 anos. Ninguém acreditou. Ninguém quis ouvir a voz de Deus. Preferiram suas vidas de prazer, seus vícios. E hoje, nós não somos diferentes. Quantas vezes Deus tem falado com você e você não tem dado atenção? Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você fez uma oração ou cantou um hino de louvor e adoração a Deus? Muitas vezes estamos tão preocupados com nossas vidas e com as coisas deste mundo que nos esquecemos de Deus. A porta da arca tinha se fechado. Não havia mais salvação para aquele povo. Então começou a chover e por causa das circunstâncias, muitos foram levados a entrar na arca. Mas o limite havia sido ultrapassado e a porta havia se fechado. E toda aquela geração pereceu. Hoje, a mensagem da salvação está sendo pregada e logo a porta da graça irá se fechar. O mundo caminha para a destruição. Os sinais da volta de Jesus já se cumpriram 99% e logo o destino de cada ser humano estará decidido. Como está a sua vida com Deus? O fechamento da porta da graça é um termo que designa o fim da oportunidade da salvação para o ser humano. Vamos ler Isaías 55 e o verso 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus queria que seu povo entendesse melhor seu plano de salvação. Então pediu para que Moisés construísse um santuário, conforme encontramos em Êxodo 25 e o verso 40. Vamos ler Hebreus 8 e o verso 5?
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Desta forma, por meio dos símbolos do santuário, o Senhor manteria viva na mente humana a promessa do Messias, aquele que, pelo derramamento do seu sangue, livraria o homem da morte. E quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário que separava o Santo do Santíssimo rasgou de cima para baixo. Mateus 27, 51. O rasgar dessa cortina significou que a antiga ordem de cerimônias e sacrifícios havia chegado ao fim. O sacrifício que Jesus, na cruz do Calvário, constituiu todas essas atividades. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Vamos ler Mateus 26 e o verso 28? Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Após sua ascensão, Cristo entrou no santuário celestial, uma vez por todas, pelos méritos de seu próprio sangue, havendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, versículo 12. Hoje, não importa o que você fez, não importa o tamanho de seu pecado, ou quais seus vícios, ou quais os problemas que você está enfrentando, pois temos um advogado junto ao Pai. E se nos arrependermos de nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João 2, verso 1 e 1 João 1, verso 9. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, o versículo 14 e o verso, até o verso 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas essa intercessão que Jesus está fazendo por nós no santuário celestial não vai durar muito tempo. O tempo da graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra sua mão refriadora por longo tempo. Ele tem falado a homens e mulheres mediante a atuação de seu Espírito Santo, mas ele não tem atendido ao seu apelo. Ao invés disso, estão numa atitude de rebelião consciente e rejeição e desobediência ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Agora está falando ao seu povo e ao mundo por meio de seus juízos. Hoje podemos ver calamidades acontecendo em vários lugares: terremotos, furacões, incêndios, alagamentos, calor excessivo. E o que dizer então do incêndio que devastou a cidade lá no Havaí? E entre outras coisas. Vamos ler Lucas, capítulo 21, verso 25 até o 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sob a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O tempo desses juízos é um tempo de misericórdia para os que ainda não tiveram a oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se comove
e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. No santuário terrestre havia o dia da expiação, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento do santuário, o Santo dos Santos, e ali fazia expiação pelos pecados do povo. Levíticos capítulo 16, verso 29, 30 e o 34. Durante esse tempo, se a pessoa não se arrependesse e não confessasse seu pecado, seria eliminado do meio do seu povo. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Logo, a porta da graça irá se fechar, e a sua sentença é irrevogável, isto é, não tem mais volta, e quando isso acontecer, o mundo todo será envolvido em tempos angustiosos, como nunca jamais foi visto antes. Daniel 12 e o verso 1. Logo, terá sido feita a última oração em favor dos pecadores, vertida a última lágrima, dada a última advertência, a última súplica feita, e não mais se ouvirá a doce voz de misericórdia. Todo cristão que continuar vivendo em pecado, em rebelião e rejeitando os apelos divinos, será excluído permanentemente diante de Deus. Hebreus 10, o verso 26 até o 31. Vamos ler Apocalipse 8, o verso 3 até o 5? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro se achava diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A interrupção do ministério do anjo do altar de incenso simboliza o fim da ministração de Cristo pela raça humana, o fim do tempo da graça. O ato do anjo atirar à terra um incensário de chamas sem incenso dentro simboliza que as orações do povo de Deus não ficará sem resposta. A ira de Deus cairá contra os perseguidores de seu povo. Ela é derramada sem benefício da intercessão de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 15 e o verso 8? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O período de intercessão terminou. Ninguém pode entrar e ter acesso ao trono de misericórdia. O tempo de preparo acabou. É chegado a hora do derramamento da ira de Deus. Sem misericórdia, ninguém poderá reverter a destruição que está para se abater sobre a terra. A intercessão cessou no santuário celestial. O destino de cada ser humano foi para sempre fixado. O fim chegou. Uma linha de demarcação definitiva é posta entre os que seguem a Deus e os que se opõem a Ele. Os pecadores não arrependidos foram longe demais e não podem mais voltar. Vamos ler Ezequiel, capítulo 9, e o verso 4 até o 6? Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, sem que vós compadeçais, matai a velhos, moços e a virgens.
a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vós chegueis, começai pelo meu santuário. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 9 até o 12, temos uma séria advertência e uma condenação sobre os seres humanos que livremente adorarem a besta e sua imagem e receberem sua marca na fronte e sob a mão, e beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. A vitória do povo de Deus na questão do fechamento da porta da graça significa vitória sobre a besta e sua marca e o número do seu nome. Através dessa vitória, o povo de Deus demonstra que pelo sangue de Jesus derramado em seu favor, que não ama egoisticamente a própria vida e nem troca a fidelidade do céu por comprar ou vender. Cada um de nós terá que tomar uma decisão. De que lado você irá ficar? De que lado? Do lado de Deus ou do lado da besta? Iremos receber o selo de Deus ou a marca da besta? Logo, Jesus irá terminar sua obra de intercessão. Então ele dirá. Vamos ler Apocalipse capítulo 22 e o verso 11? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e receber o selo de Deus e estar de pé para receber Jesus quando Ele voltar? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Duras provas estão chegando, mas queremos entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Perdoe nossos pecados, envie Seu Espírito Santo, guie-nos em Seus caminhos, para que possamos suportar as duras provas. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de